está à procura, Senhor, de verdadeiros adoradores, ó Pai. Ó Senhor Deus, vem com a Tua presença, meu Pai. Vem abraçar a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, venha, meu Senhor, com o Teu poder agora, meu Pai. Toque em cada vida, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter corações quebrantados para Ti, Senhor. Ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. O Teu Espírito falando conosco, Senhor. Ó Pai, toca agora na Tua igreja, Senhor. Manifesta, Senhor, da Tua presença, do Teu amor aqui, Senhor, pois precisamos de Ti, ó Pai. Não somos nada, Senhor. Venha, Senhor, cuida de nós, Senhor. Faz o Teu mover, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, assim como um vaso, Senhor, na mão do oleiro. Venha, Senhor, molda a nossa vida, Senhor, segundo o Teu bem-querer, ó Pai. Ó Senhor, venha com a Tua presença, Senhor. Queremos andar no Teu caminho, Senhor. Então fortalece a Tua igreja, Senhor. Se faz presente, ó Pai, aqui hoje. E que nada, Senhor, venha atrapalhar, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Visita a nossa casa, Senhor, nossos lares, a nossa família, Senhor. Encha-nos, Senhor, da Tua presença. Arranca todo o desejo carnal do nosso coração, Senhor. Que possamos, Senhor, andar no Teu caminho, fazendo a Tua vontade, meu Pai, agradando a Ti, Senhor. Pois eu Te agradeço, meu Pai, e entrego a Ti a nossa vida. Que o Seu reino se faça presente em nós, ó Pai. Pois eu Te agradeço no nome vivo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Ele é Deus, se tudo der
Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor que está em Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região vizinha. Amém? Fecha os teus olhos, peça para o Senhor falar com você agora. Você que tem uma fé viva, você que crê no Deus vivo e todo-poderoso, abra o teu coração agora, invoca a presença dEle. Aleluias, glória a Deus. Poderoso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós cremos que ela é poderosa, nós cremos que ela fala conosco, ela move a nossa alma, ela enche-nos do gozo do céu, ela é tão poderosa que ela pode transformar a vida de uma pessoa de perdida em salva, de fracassada em bem-sucedida, de angustiada em alegre pessoa que te adora e te glorifica. Então nesta hora, meu Pai, vem e fala conosco, fala com esta pessoa que se sente desanimada, que se sente aflita, angustiada. Meu Deus, que a Tua palavra, ela entre neste coração de maneira poderosa, meu Deus, trazendo toda a alegria do céu, trazendo, ó Deus, todo o entusiasmo necessário para que essa pessoa possa continuar em frente, para que, ó Deus, o desânimo caia por terra, para que tudo aquilo, ó Deus, que é contrário ao Teu reino, contrário à Tua vontade, caia por terra nesta noite e seja, ó Deus, a Tua igreja levantada, fortalecida, avivada na fé, meu Pai, nesta noite tão especial na Tua presença. Entra com o Teu poder, ó Deus, e fortalece a Tua igreja. Venha o alimento vivo, ó Pai, o pão vivo que desce dos céus. Venha e alimente as nossas almas nesta noite, para que a Tua igreja possa vencer o inferno, vencer o pecado, vencer as estratégias sujas do inimigo e possa a Tua igreja seguir em frente, glorificando o Teu nome e cantando o hino da vitória, no nome de Jesus Cristo, pois assim nós te agradecemos, assim nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. E todos que creem digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir bem forte, pode glorificar, exaltar. Aleluias, glória a Deus.
Graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Dá um abraço no teu irmão, saúda ele com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode estar se assentando. Nós estamos em uma data muito especial hoje, que é uma data que todo povo evangélico, todo povo cristão, ele precisa marcar essa data lá na sua agenda, não é verdade? 31 de outubro. Há 504 anos atrás, houve um grande movimento chamado Reforma Protestante. Até então, a igreja era apenas uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, e todos aqueles que se levantavam contra essa igreja que tinha se desviado dos caminhos do Senhor era torturado, era massacrado e era morto, se assim insistisse naquele pensamento, naquele desejo de que a igreja voltasse aos caminhos do Senhor. Mas Deus usou um homem chamado Martinho Lutero, que se levantou. Não foi o primeiro, né? Outros se levantaram e fracassaram, morreram, foram perseguidos. Mas Martinho Lutero ele foi bem sucedido no seu intento, né? Deus usou ele e ele então pôde trazer então esse movimento tão importante para o mundo da igreja, para o mundo cristão, que foi o movimento da Reforma Protestante, né? Então, hoje está fazendo 504 anos que isso aconteceu e a igreja, ela então segue viva, fortalecida na presença do Senhor, né? Nós somos resultado desse movimento, né? Nós somos protestantes. Por quê? Porque nós protestamos, né? Um dia houve esse protesto contra a igreja estabelecida, né? Então nós somos fruto deste movimento e assim no mundo inteiro está espalhado então a igreja evangélica, resultado deste movimento tão importante para o mundo cristão, né? Deus ele cuida da sua igreja. Jesus ele disse assim: olha, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? O diabo sabe que ele não pode destruir a igreja. Ele sabe que a igreja ela é indestrutível. Então, qual é a estratégia dele? A estratégia dele é fazer com que a igreja ela se desvie dos caminhos do Senhor, não é verdade? O objetivo dele é fazer com que a igreja saia da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar sempre atentos para isso, para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser obedecida, porque passa terra, passa céu, mas a palavra do Senhor jamais passará. Deus continua vigiando, Ele continua cuidando da sua igreja. A igreja segue em frente, apesar de todas as perseguições, de todas as lutas que o inferno tem contra a igreja continua vitoriosa. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Lucas relatou aqui um fato, um episódio no ministério de Jesus muito importante. É o único evangelista aqui que relatou, né, esse fato. Ele mostrou uma situação que era impossível para os homens resolver. Uma situação de morte. Todas as tentativas são feitas no âmbito humano, na esfera humana, quando há vida. Os médicos, eles trabalham, os médicos, eles procuram a todo custo fazer com que o doente ele seja curado, não é verdade? Então a pessoa ela é tratada, ela é cuidada,
às vezes a situação se complica, ela vai para UTI, ela vai para CTI, ela vai para todos aqueles, né, procedimentos que a medicina vai tratando. Mas chega uma hora que não dá mais, não é verdade? Fugiu da alçada humana. Então, os médicos, eles chegam para os familiares e dizem: olha, nós fizemos tudo o que era possível, mas a pessoa veio a óbito, né? Então, quando isso acontece, não tem mais o que se fazer, né? A não ser preparar então o funeral, preparar então o sepultamento daquela pessoa, porque a nível humano acabaram-se todas as possibilidades, não é verdade? Mas a Bíblia mostra que com Jesus isso é diferente, com o nosso Deus é diferente, porque o nosso Deus, Ele está além das possibilidades humanas, Ele está além daquilo que nós como pessoas, como ciência, como medicina pode fazer. Deus, Ele está muito além das coisas que são limitadas pelo poder que há neste mundo. Deus, Ele tem todo o poder. Jesus, antes de subir ao céu, Ele disse assim: olha, todo o poder me foi dado, toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Jesus, Ele tem todo o poder, tanto no céu, quanto na terra, quanto no inferno. Sabia disso? Sabia que o diabo não manda no inferno? O diabo não manda nem no inferno. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. As pessoas têm autoridades limitadas, não é verdade? O diabo tem um certo poder limitado, mas a Bíblia fala que Jesus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Diga assim: Jesus é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, tanto no céu, quanto na terra, quanto em todos os lugares. Amém. Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Durante este mês nós estamos falando com a igreja a respeito do Dia dos Mortos, Dia de Finados, que é dia 2, terça-feira, né? E eu quero te dizer que a igreja, ela tem a obrigação de ensinar. A igreja, ela tem a obrigação de instruir os seus membros, né? Aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, todas as nossas mensagens neste mês, praticamente todas, têm sido no sentido de orientar a igreja para esse Dia dos Mortos, porque a igreja, ela não proíbe ninguém, a igreja, ela ensina, cada um faz aquilo que achar melhor, não é verdade? Ninguém está obrigado a fazer do jeito que a igreja está ensinando, mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não obriga ninguém, não é verdade? Ele ensina. Ele ensina. A Bíblia diz que Jesus, Ele está de braços abertos. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas crer é algo que pertence a nós, não é verdade? Nós podemos aceitar, como nós também podemos recusar. Nós podemos entregar a nossa vida para Jesus, como também nós podemos não entregar. Nós podemos estar na igreja adorando a Deus, tendo a manifestação do poder de Deus e glorificando e exaltando e tendo a alegria do Espírito Santo, como também nós podemos estar no mundo, vivendo as coisas do mundo. É de cada um, não é verdade? Não há uma obrigação. Deus não vai mandar um anjo segurar a pessoa pela roupa. Não vai para o mundo, vem para a igreja. Não vai fazer isso não. Você é livre. Você é livre, mas Deus, Ele quer o melhor para nós, não é verdade? Por quê? Porque Ele nos ama. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Você quer o melhor para o teu filho. Às vezes teu filho está entrando por caminhos que você não está gostando, você não está aprovando, e você sabe que aqueles caminhos são ruins. Vai dar um resultado de sofrimento para o teu filho. Mas você faz o quê? Você ora a Deus, você instrui teu filho.
mas você não tem como impedir. Não tem como você amarrar teu filho, colocar numa redoma de vidro e prender teu filho. Não, você não vai sair daqui da minha presença. Não tem como fazer isso, né? Deus, ele nos deixou com livre arbítrio, mas como é maravilhoso quando a gente entende isso e quando nós adoramos a Deus, porque nós queremos, porque nós gostamos, porque nós temos um desejo de adorar a Deus, porque nós amamos a presença de Deus, porque nós desejamos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós estamos aqui, não é verdade? Nós estamos aqui para adorar a Deus, não porque alguém obrigou a gente, não porque nós estamos recebendo alguma coisa por isso, não porque tem uma vantagem, né, estar aqui. Não, é porque nós estamos de livre, espontânea vontade, com um desejo na nossa alma de adorar esse Deus que é maravilhoso. Amém? Pode aplaudir, glorificar, exaltar o nome desse Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então nós estamos ensinando a igreja que o dia 2 vai ser um dia de muita movimentação. Nos cemitérios também, mas também no mundo espiritual. Vai haver uma movimentação de demônios, uma movimentação de anjos, né? Porque muitas pessoas vão estar indo conversar com os mortos e Deus abomina isso. Deus não se agrada disso. Por que Deus não se agrada disso? Porque é um engano. Quando a pessoa, ela pensa que está conversando com aquele que já faleceu há muito tempo, né? Com o seu ente querido, com o seu amigo, né? Com aquela pessoa que ela amava, que ela ama tanto, né? Na verdade, ela vai estar conversando com o mundo espiritual, ou seja, os demônios. Ela vai estar conversando com os demônios. Quando a pessoa, ela vai estar oferecendo alguma coisa ali naquele túmulo, ela vai estar oferecendo aos demônios, não a Deus. Você vai reparar que Deus, ele distingue muito bem na sua palavra aquilo que pertence a este mundo e aquilo que pertence ao outro mundo, não é verdade? Jesus, para ensinar isso, ele contou aquela história, né, do rico e do Lázaro. Os dois morreram, mas o rico foi para um lugar de tormento, o pobre foi para um lugar de gozo. O rico foi para o inferno e o pobre foi para o seio de Abraão, né? Então, aquele que morre com Cristo, ele vai para o céu. Aquele que morre sem Cristo, está perdido, ele vai para o inferno. São mundos distintos, são mundos que têm uma separação, que não há uma ligação, não há comunicação, não tem como interagir do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Na verdade, quem está naquele sepulcro ali é matéria, são o pó, né? Os restos mortais da pessoa, o corpo físico que está se decompondo e tornando a ser pó novamente, como diz a palavra. Mas e a alma da pessoa? Ela está num lugar, está consciente, ou num lugar de gozo, ou num lugar de tormentos. E não tem como a pessoa, neste lugar que ela está, interagir com o mundo aqui dos vivos. Não tem como. É impossível, a Bíblia fala. Então você vai reparar que na Bíblia não existe esse ensinamento. Não existe. A Bíblia vai mostrar que não há ligação. O rico lá em tormentos, ele disse: Pai Abraão, deixa eu ir até a terra lá e falar para meus 5 irmãos que estão aqui, para eles não virem para esse lugar aqui. Mas o que Abraão respondeu para ele? É impossível alguém que está aqui se comunicar lá com o mundo dos vivos. Lá existem Moisés e os profetas. Ouçam, não que eles ouçam. Quem está vivo, que ouça o Evangelho. Porque quem morreu não vai poder falar nada para nós. Quem morreu, a alma está viva, mas está na presença de Deus ou na presença do diabo. Ou está gozando na presença de Deus ou está em tormentos na presença do diabo. Não existe nenhuma comunicação, não é verdade? Então, se a pessoa tem o desejo
de cuidar lá do seu túmulo, cuidar lá do local onde seu parente, seu amigo está sepultado, tudo bem. É importante que a pessoa cuide por uma questão de ordem, porque o nosso Deus é ordeiro, não é verdade? É importante que a pessoa vá lá e não deixe abandonado, que cuide, mas evita esse dia 2, né? Evita esse dia onde as pessoas vão estar lá fazendo oferendas, né? Vai no outro dia. E você vai evitar muitos dissabores, né? Muitas coisas que não precisariam, né, você então confrontar, não é verdade? Então a Bíblia fala que Deus, ele tem todo o poder. Ele tem poder nesse mundo e ele tem poder no outro mundo também. Então, às vezes a pessoa vai falar assim: mas como que não existe uma interação se o rei Saul visitou a médio de En-Dor e conversou com Samuel? Então leia o texto e preste bastante atenção no que está escrito lá. Por quê? Porque realmente o rei Saul, ele tinha desagradado a Deus, Deus já não falava mais com ele nem por profecia, nem por sacerdotes, nem por pessoas. Deus cortou a comunicação com ele, por quê? Porque ele estava em desobediência, né? Ele estava reprovado por Deus. Quando a pessoa ela está reprovada, ela está fora da comunhão com Deus, Deus não vai falar com ela, não é verdade? Então Saul, ele procurou uma médium, procurou uma vidente para falar com Samuel, que já tinha morrido. E chegando lá, a vidente disse que Samuel estava subindo para falar com Saul. Só que você vai reparar no texto que ela não diz que é Samuel. Saul pergunta assim: quem é que está subindo? Ela diz: um ancião envolto numa capa. Não viu o rosto dele. E a Bíblia usa o seguinte termo: entendendo Saul que era Samuel, conversou com ele, mas não era Samuel, era um demônio. Por quê? Porque estava subindo de baixo. A Bíblia fala que o inferno é embaixo, que o céu é em cima, não é verdade? A Bíblia fala que quando Saul então ele teve aquela comunicação, sabe o que aquele espírito que estava subindo falou para Saul? Você vai perder a guerra e amanhã você e teus filhos vão estar aqui comigo. Saul caiu por terra muito apavorado, muito apavorado. Por quê? Porque ele sabia que no dia seguinte ele estava lá, ele e os filhos dele, e realmente foi isso que aconteceu, não é verdade? Então a Bíblia ela está aqui, olha, escrita, não muda, imutável, a palavra de Deus para nos ensinar, e nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque pode reparar, toda heresia vem da onde? Se baseia na Bíblia. Toda igreja herege vem da onde? Da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas vão lá e pinçam um versículo e tiram do contexto e fazem daquele versículo falar o que elas quiserem. Mas a Bíblia ela é para ser estudada no seu contexto, não é verdade? Então, não dá para estudar a Bíblia apenas pegando um versículo separado, isolado, e fazer dele uma doutrina. A doutrina, ela é, por natureza, embasada em toda a Bíblia. Né? Nos seus 66 livros, a doutrina ela precisa estar embasada, estruturada nos ensinamentos da palavra. Né? Então, você olha, por exemplo, Jesus ressuscitando um moço, filho único de uma viúva. Por que Jesus fez isso? Porque a Bíblia fala aqui que Jesus sentiu uma grande compaixão por aquela viúva. Hoje você tem a ideia de uma pessoa que é viúva numa realidade, num contexto, mas o contexto de 2000 anos atrás era bem diferente. Hoje você sabe que as mulheres têm direito de trabalhar, ganhar o seu salário. Nessa época aqui, essa viúva não podia trabalhar, não. Não podia, não tinha esse direito. Hoje a viúva ela tem uma assistência do governo, dependendo da idade dela, né? Ela pode ter uma assistência. Mas na época não tinha nada disso. Então,
quem era que sustentava uma viúva, por exemplo? Onde que estava o apoio dela? Nos filhos. Nos filhos, não é verdade? Então, se uma viúva, por exemplo, ela perdeu o marido, agora ela está sozinha, mas ela tinha filhos, ela estava amparada, nada ia faltar para ela, não é verdade? Mas essa viúva aqui, ela tinha um filho único e estava morto. Já pensou a situação dessa viúva? Desamparada completamente, não é verdade? Jesus olhou para aquele funeral, né? Para aquela multidão que estava seguindo para o cemitério para enterrar esse menino, e a Bíblia fala que Jesus sentiu grande compaixão por ela. Jesus se compadeceu daquela viúva. Por quê? Porque a situação dela não era nada boa. Tinha perdido o marido, já é uma tristeza muito grande, né? Quantas mulheres que perdem o marido e ficam completamente desequilibradas, não é verdade? Ficam enfermas, né? E depois perde o filho, que é uma perca terrível, né? Uma perda que não dá para se expressar com palavras, né? O que essa mãe estava sentindo. E agora Jesus encontra com aquelas pessoas a caminho do cemitério, nada mais podia ser feito, mas a Bíblia fala que ele para aquele funeral. E ele diz para aquela viúva: não chores, não chores. Aquela viúva ficou pensando: como que eu não vou chorar numa situação dessa, não é verdade? Perdeu o marido, perdeu o filho, só tem motivo de choro. Tem situação que só tem motivo de choro, não tem motivo de alegria nenhuma, porque a situação é lastimável, é de tormento, é de terrível angústia e sofrimento e tristeza, né? Então Jesus chega para ela e fala: não chores. Mas por que ele fala não chores? Porque ele tinha a solução para o problema, não é verdade? A gente no funeral, a gente não sabe nem o que falar para a pessoa que perdeu um ente querido, né? Porque não adianta palavras. A pessoa está sofrendo uma tristeza, né? Não tem o que você fale que vai consolar a pessoa. Só quem pode consolar é o Espírito Santo, não é verdade? Só Deus pode consolar. Mas Jesus, ele chega e fala: não chores. Só que ele fala não chores e continua seguindo para o cemitério? Não. Olha o que a Bíblia diz aí, né? No versículo de número 14, no 13 ele fala: não chores, né? Se moveu de grande compaixão por ela, ele disse: não chores. E no 14, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Jesus se dirigiu para aquele morto, para aquele jovem que estava morto, e disse para ele: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. É muito importante a gente compreender isso. Jesus não estava falando com o morto. É importante você entender isso. Jesus estava dando uma ordem no mundo espiritual. Jesus não estava falando com o morto, ele estava dando uma ordem no mundo espiritual. Assim como quando ele entrou na casa da sogra de Pedro. Ele deu uma ordem no mundo espiritual. Ele não estava maluco, Jesus perdeu o juízo, estava conversando com uma doença. Não, ele estava dando uma ordem. Essa ordem no mundo espiritual, ela tem uma implicação, ela tem um resultado tremendo, ela tem um resultado muito espantoso, não é verdade? Por quê? Porque não é um qualquer que está falando. Se você der uma ordem no mundo espiritual de você mesmo, nada vai acontecer. É como você querer usar uma autoridade que você não tem, não é verdade? Para você ter uma autoridade, você tem que ser investido daquela autoridade, ter conquistado aquela autoridade.
Um policial que está constituído na sua função, ele está obedecendo ordens, ele vai prender alguém, ele vai com autoridade, não é verdade? Não é qualquer um que pode chegar lá e cumprir uma ordem judicial. Tem que ser a pessoa certa, não é verdade? Um juiz, ele dá uma ordem por quê? Porque ele tem autoridade para isso. Não pode ser uma outra pessoa. Você não pode chegar lá, vou pegar esse processo aqui, já vou dar essa ordem aqui, já vou despachar esse processo. Você não é juiz, não é juíza. Tem que ser um juiz ou uma juíza, investido de autoridade, não é verdade? Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Ninguém dá uma ordem no mundo espiritual e acontece se não tiver autoridade para isso. O que significa isso? Que Jesus, ele dava uma ordem e aquela ordem era obedecida. Obedecida. Isso é muito importante. Você não pode dar uma ordem por você mesmo. Você precisa da autoridade que vem do alto. Você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida. E a igreja tem o Espírito Santo na sua vida. Jesus estava a caminho e vem alguém importante da cidade, um centurião, um homem que tinha 100 soldados às suas ordens. Um homem que tinha uma ligação com o Império Romano, tinha autoridade do Império Romano. Não era israelita esse homem, não era judeu, não era da nação de Israel. Mas ele tinha um servo que estava enfermo, quase à morte. E ele procura Jesus e diz: olha, meu servo está enfermo, quase à morte, manda uma palavra para que ele seja curado. E Jesus fala: eu vou até a tua casa. Não precisa entrar na minha casa. Por quê? Porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas mande uma palavra, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para esse soldado: vai, e ele vai. Eu digo para outro soldado: vem, e ele vem. Digo para esse servo: faz isso, ele faz. Porque ele tinha autoridade sobre 100. E Jesus diz o seguinte: olha, nem em Israel eu vi tanta fé como eu vi neste homem. Aquele homem deixou Jesus maravilhado com a fé que ele tinha. Reconheceu em Jesus uma autoridade espiritual. Jesus deu uma palavra e o servo daquele centurião foi curado. Não precisou ir na casa dele, enviou uma palavra, deu uma ordem no mundo espiritual e aquele servo foi curado. A igreja tem essa autoridade. Jesus deu uma autoridade no mundo espiritual, deu uma ordem no mundo espiritual, melhor dizendo. Assim como ele estava em alto mar e as ondas estavam revoltas, quase levando aquele barquinho a pique, quase afundando aquele barco, e Jesus dá uma ordem para o vento e para a tempestade. Vento tem ouvido? Tempestade fala? Não, mas Jesus deu uma ordem para o vento e para a tempestade. Ele estava falando com o vento e a tempestade, ele estava dando uma ordem no mundo espiritual. E o que aconteceu? Houve grande bonança. Por quê? Porque Jesus tem toda autoridade. O que significa isso para nós? Significa que nós também podemos e devemos dar ordem no mundo espiritual. Jesus falou se dirigindo àquele jovem que estava morto. E aquele jovem, o que aconteceu com ele? Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus restituiu aquele jovem à sua mãe. Pastor, o que significa isso na minha vida hoje? Significa que você pode se dirigir a uma situação e dar ordem para aquela situação mudar. Tem uma enfermidade, você pode se dirigir para aquela enfermidade e ordenar em nome de Jesus que você seja curado, que aquela enfermidade desapareça, que aquele mal desapareça. Eu estou me sentindo angustiado, triste. Dá uma ordem no mundo espiritual. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai. E o espírito de enfermidade vai sair.
porque você não é um qualquer, você é filho do Deus Altíssimo, tem autoridade de Deus na tua vida, amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Eu sei que algumas pessoas já passaram por isso, mas é uma realidade. Às vezes há uma manifestação do mal em sonhos, na casa da gente, às vezes há, não é verdade? Às vezes há. E às vezes você vê o inimigo ali querendo pôr as asinhas de fora, querendo montar banca, querendo dar ordens, às vezes fazendo barulho, às vezes derrubando as coisas na casa, às vezes batendo porta, às vezes se manifestando de uma maneira horripilante, às vezes tentando te sufocar, às vezes tentando te amedrontar, te colocar em pânico. O que você vai fazer? Você vai ficar com medo, encolhido? Não, você vai se levantar no nome de Jesus Cristo. Você vai se lembrar daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e você vai poder falar: demônio, a minha casa não é o teu lugar, saia em nome de Jesus. E você, com a autoridade do céu, você pode e deve repreender todo o mal, porque o mal ele existe, está personificado no diabo e nos seus asséculos, que são os seus demônios, mas a igreja tem a presença viva e poderosa do Espírito Santo. A igreja tem os anjos do Senhor ao seu redor para livrar, para fazer da igreja abençoada e vitoriosa. Amém? Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aquele dia foi um dia memorável para aquela viúva. Ela se alegrou demais, porque aquilo que era mais precioso para ela, o filho único, estava indo a caminho do cemitério, mas encontrou a Jesus e o seu caminho foi convertido para se retornar à cidade e à vida comum novamente. É maravilhoso a gente ver isso, que às vezes a pessoa está caminhando para o inferno, está caminhando para a perdição, mas um dia glorioso, memorável, ela tem um encontro com o Senhor da vida, ela tem um encontro com o Senhor Jesus, e a vida dela é mudada, transformada, e o caminho dela, que antes era para a perdição, agora é para salvação. Todos nós temos essa oportunidade, todo mundo tem. Não é porque a gente é melhor que os outros, não é porque nós somos mais certinhos que os outros. Deus nos ama da mesma forma, e Ele quer o melhor para nós. Depende como nós vemos as oportunidades, depende como que a gente vê as situações, não é verdade? Você olha para Jesus crucificado entre dois assaltantes, entre duas pessoas que estavam condenadas à morte também, mas um viu aquela situação como algo ruim, disse para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e salva nós também. Mas o outro teve uma outra visão, não é verdade? O outro disse: como pode você afrontar assim aquele que não teve nenhum motivo para estar aqui? Nós tivemos motivo sim, mas ele não teve nenhum motivo, ele está aqui inocente. E se voltou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Duas pessoas, uma teve uma visão errada, outra teve uma visão certa. Uma aproveitou a oportunidade, a outra desperdiçou a oportunidade, não é verdade? Nós também hoje temos a oportunidade de abraçar o Evangelho e de nos entregar cada vez mais a Deus, numa vida consagrada, de fé, de certeza que esse Deus não abandona, que Ele é poderoso, que Ele nos ama. Ah, mas estou lutando com tanta coisa, com tanta dificuldade. Não importa, Deus é contigo, Deus te ama, apesar de todas as lutas que você está enfrentando, apesar de você não saber o desfecho, como que vai ser.
Porque Deus não é obrigado a fazer nada do jeito que a gente quer. Não é verdade? Às vezes a gente quer um desfecho, mas acontece outro. Mas acima de tudo, o Senhor está. Ele está no domínio de todas as coisas. E não importa como as coisas estão caminhando, Ele está no controle de todas as coisas, não é verdade? Às vezes a pessoa pensa que porque tudo está indo bem, Deus está aprovando a minha vida. Sempre teve esse pensamento, né? Quando a pessoa, um dos motivos de Jesus contar essa parábola do rico e do Lázaro, lá do pobre e do rico, também foi por isso, né? Porque todo mundo pensa o quê? O rico é abençoado por Deus, o pobre não. O pobre está amaldiçoado por Deus. Tem gente que pensa isso ainda hoje, né? Mas o rico que parecia que era tão abençoado, morreu e foi para o inferno. E o pobre que parecia tão amaldiçoado, que era mendigo, vivia na porta do rico, até os cães iam lamber as suas feridas, comia da migalha da mesa do rico, morreu e foi para o céu. Olha que coisa, né? Então você veja, o dinheiro não tem nada a ver com isso. A posição social tem nada a ver com salvação. A salvação tem a ver com a fé, e a fé em Jesus Cristo. Não é verdade? A fé em Jesus Cristo. A Bíblia, ela revela Jesus. A Bíblia, ela é do Gênesis ao Apocalipse, cristocêntrica. Jesus está no centro de todo o assunto da Bíblia. Tudo que você olhar lá no Gênesis, né, em todos os livros, 66 livros, Jesus, ele tem história dele. Ele está relacionado, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não é apenas aquele filho da Maria que nasceu, não. Ele não é apenas um espírito iluminado, como muita gente diz que é, não. Ele não é apenas um bom homem que fez o bem para as pessoas, não. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Deus vivo. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a Bíblia fala que as pessoas ficaram maravilhadas disso. A fama de Jesus correu por toda aquela vizinhança, por todos aqueles lugares, porque foi algo tremendo que aconteceu. E a igreja, ela está nessa condição de viver os milagres de Deus, de viver o poder que somente a igreja tem. Jesus subiu ao céu e disse: olha, não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje com a igreja, e o poder de Deus está na vida da igreja. Por isso que a igreja não foi destruída ainda, e nem será, não é verdade? E nunca será, porque ela tem o fundamento, que é o Senhor Jesus. Ela não está firmada em Pedro, ela não está firmada em José, ela não está firmada em Maria. Ela está firmada no fundamento inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca em prática esse poder que Deus tem te dado. Dê ordens no mundo espiritual. Você vai ver que as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural. Amém? Todos ficaram maravilhados. Versículo de número 16. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando pela tua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Com os teus olhos fechados, assim na presença do Senhor, coloca a tua vida diante dEle, a tua realidade, tuas necessidades, tuas angústias, aquilo que talvez só você e o teu travesseiro saiba. Apresenta a Deus agora.
Ele é poderoso. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Todo o poder e toda a autoridade lhe pertence. Dá uma avaliada aí na tua vida. Veja o que está precisando de um milagre. Veja o que está morrendo ou aquilo que está morto. Às vezes a tristeza está mais viva do que nunca. E às vezes a alegria ela está morrendo. Às vezes a esperança está a caminho do cemitério. Mas nesta noite, assim como aquela multidão e aquela viúva teve um encontro com o Todo-Poderoso, você também está tendo um encontro com o Todo-Poderoso nesta noite. Coloca diante dele as tuas dificuldades, os teus gigantes, as tuas angústias, os teus sonhos. Apresenta a Ele e creia que Ele é poderoso. Ele ressuscitou aquele jovem que já estava a caminho do cemitério. Às vezes tem uma questão na tua vida que você já está se preparando para enterrar, para sepultar, já não tem mais solução. Mas apresente a Ele agora e creia que Ele é poderoso para trazer à vida aquilo que está morto, para trazer à existência aquilo que não existe. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele quer manifestar o poder dele na tua vida. Se há uma enfermidade, apresenta a Deus. Se você crê que Ele pode te curar, Ele pode te curar de qualquer enfermidade, da mais simples à mais complicada. Ele pode. Ele é o médico dos médicos. Se há uma doença da alma, uma tristeza, uma depressão, um desejo de suicídio, creia que Ele é poderoso para reverter isso, porque Ele veio para trazer vida e vida abundante. Aleluia. Se é um problema de relacionamento, um problema conjugal, um problema financeiro, um problema profissional, creia que Ele pode resolver. Ele é Deus, para Ele não há impossíveis. Creia de todo o teu coração que esta noite é a noite da tua bênção, é a noite da tua vitória, é a noite do teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, Senhor. Aquele que se encontra à espera de um milagre, meu Pai, esta noite é oportuna. Aquele que pensa que às vezes já não tem mais jeito, como aquela viúva ia sepultar o único filho, mas o Senhor mudou aquela história, meu Pai. O Senhor se posicionou naquele caminho e impediu aquele fato, meu Pai, e o Senhor transformou aquilo em vida. Transforma nesta noite também, ó Deus, esta pessoa que está orando a Ti, esta pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa de uma ação do Teu poder em qualquer área da sua vida. Entra com o Teu poder agora, ó Deus, entra e cura, restaura, sara. Meu Pai, venha e abre portas, meu Deus, aonde não existe. Meu Pai, opera poderosamente agora, trazendo vida e vida abundante, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração e diga assim: para o meu Deus não há impossíveis. Eu creio que o poder de Deus está na minha vida, que a presença do Altíssimo está sobre a minha vida, e nada, nem ninguém
pode impedir o milagre que eu tanto preciso. Então levanta as tuas mãos para o alto e diga assim: em nome de Jesus, eu recebo agora este milagre, eu recebo agora esta bênção que eu tanto precisava, que eu tanto queria. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Pode aplaudir bem forte, pode glorificar, exaltar. Aleluias, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Coloca em prática essa palavra. Não deixe que o inimigo roube essa semente. Ao sair por esta porta, peça para o Espírito Santo estar fortalecendo na tua vida a palavra de Deus e viva pela fé. A Bíblia fala, olha, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém. E para a fé não há circunstâncias. O que existe é a realidade do reino de Deus na nossa vida. Não é verdade? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem, mas que a gente sabe que é real na nossa vida. Amém? Levanta as suas mãos para o alto, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Maravilhoso é o nome do Senhor. Aleluias. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus abençoe em nome de Jesus.